Vamos falar de esporte, porque por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro estão suspensas neste e no próximo fim de semana. O campeonato deve ser retomado em junho. Lembrando que a Série B continua com os jogos. Inclusive, rodada entrou hoje em vigor. Amanhã tem jogo para São Paulo aqui do Santos, às 11 horas da manhã. A gente vai fazer essa transmissão, mas a Série A, os jogos foram interrompidos. E até para falar mais sobre esse assunto, até para entender esse assunto dúbio, né? A gente vai conversar agora com o membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e doutorando pela Universidade de Coimbra, em Portugal, o doutor Felipe Crisafulli. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Obrigado, Juliana. Boa noite a todos. É um prazer. Estou à disposição. Doutor, eu até queria começar falando sobre o regulamento da CBF que existe hoje, né? Tem algum artigo que prevê a paralisação dos jogos em caso de desastre ambiental, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul? O regulamento ele não prevê expressamente hipóteses como essa que nós temos no Rio Grande do Sul no momento, para fins de adiamento de partidas ou mesmo suspensão do campeonato. Ele até fala que em caso de força maior, pandemia, nessas hipóteses é possível que o campeonato tenha suas rodadas adiadas, remarcadas, enfim, mas não é expresso em relação a tempestades ou tragédias ambientais e coisas desse gênero. Mas é claro que é uma decisão que cabe à CBF tomar, os clubes podem até sugerir, as federações podem entrar em contato e pleitear esse tipo de decisão, mas no fim das contas é a CBF, através de sua diretoria de competições, quem define a tabela do campeonato. E ela pode alterar as datas das partidas sempre que ela entender que é necessário fazer isso. Como a gente vê muitas vezes acontecer, até mesmo em virtude de transmissão televisiva. Às vezes o jogo da TV aberta, ele tem... Ou melhor, quando a TV aberta decide que vai transmitir o jogo X ou Y, talvez essa partida tenha de ser remarcada, porque em vez de ser, por exemplo, no sábado às 21 horas, ela vai ter de ser no domingo às 16 horas. Então, existe essa possibilidade de remarcação, e ao remarcar e ao adiar as rodadas, ela, de alguma forma, acaba também paralisando ou suspendendo temporariamente, se for o caso, o campeonato, né? Uhum. Doutor, por enquanto, né, tá suspenso por 2 rodadas o Campeonato Brasileiro da Série A, mas a gente viu imagens, ontem mesmo o Jornal Nacional mostrou imagens do Inter, né? O CT tá totalmente debaixo d'água, o campo, a grama não vai ser recuperada em 2 semanas, enfim, né? A mesma situação, o Grêmio também passa por isso, tem o Juventude, enfim. Esse assunto, ele pode ser judicializado futuramente por esses times, porque até agora tudo certo, né? 2 semanas de paralisação e tudo mais, mas tem outras questões envolvidas em relação a isso, né? Como é que funcionaria isso no direito desportivo? Só aproveitando, segundo estimativas, o Internacional vai precisar de pelo menos 1 mês para trocar o gramado do Beira-Rio. Então, Uhum. certamente, essas 2 semanas não são metade do tempo, no mínimo, né? Uhum. Judicializar, aqui a gente tem algumas questões. O termo judicializar ele seria no sentido do Poder Judiciário, da Justiça Comum, ou no sentido do STJD, né, que a gente acaba usando como justiça, que é o termo que né, é justiça desportiva, mas não é Poder Judiciário. É algo que é difícil a gente explicar para quem não é do direito, e a gente também não vai ficar aqui a noite toda discutindo essa questão. Mas, assim, a gente poderia ter discussões, então, na Justiça Comum. Não me parece ser o caso, porque, como eu acabei de falar, cabe à CBF definir a tabela e existem N dificuldades para a remarcação dos jogos. Desde a questão desportiva em sentido estrito, né, propriamente dita, que é óbvio que a gente vai ter prejuízos para todos os lados, porque, como você acabou de comentar, os 3 clubes gaúchos não estão podendo treinar. O Inter e o Grêmio em especial, porque o Juventude até conseguiu treinar em algum momento, porque em Caxias do Sul as chuvas não foram tão pesadas quanto em Porto Alegre. Então, por sorte, se pudermos usar esse termo, o Juventude não foi tão afetado assim, mas obviamente também está prejudicado. A gente tem o problema do aeroporto fechado em Porto Alegre, deslocamentos também por estradas
muito dificultados, enfim. Então, obviamente, o prejuízo desportivo ele é inquestionável. E, infelizmente, é algo com que a gente não tem como lidar de outra forma, porque é um desastre da natureza e que aconteceu e as coisas são como elas são, infelizmente, neste caso. Mas é óbvio que nós vamos ter de tentar minimizar os prejuízos. Só que existem outros prejuízos também no caso de as partidas simplesmente não ocorrerem, o campeonato ser paralisado ou mesmo encerrado sem que as próximas 30 rodadas ou mais que nós teríamos ainda por disputar, considerando os jogos atrasados do Grêmio, Inter e Juventude, inclusive. Então, se o campeonato simplesmente acabasse, nós não tivéssemos campeonato, algo que nem durante a pandemia ocorreu, mas digamos que fosse a hipótese este ano, os prejuízos são muitos outros, porque aí existem prejuízos, inclusive de ordem financeira, decorrentes de empregos ou trabalhos diretos e indiretos, né? Porque aí nós envolvemos também os informais. Nós pegamos, por exemplo, um jogo no Maracanã, segundo os cálculos, são cerca de 5 mil trabalhos diretos e indiretos que são gerados com uma única partida, não digo nem uma única rodada, porque tem dois clubes, por exemplo, que atuam no Maracanã numa mesma rodada, muitas vezes, como Flamengo e Fluminense. Às vezes até o Vasco joga lá. E o Botafogo, se for o caso, pode vir jogar lá. Então, assim, são 5 mil diretos e indiretos por jogo, o que já demonstra o impacto que tem uma paralisação ou adiamento das partidas e das rodadas, por assim dizer. Então é óbvio que são diversas questões que são envolvidas nessa decisão. Isso sem falar de outras questões, tais como as férias dos jogadores, a falta de datas ou a dificuldade de se encontrar em outras datas para a remarcação dos jogos. Podemos usar as datas FIFA, ok, mas aí obviamente vai ter jogo de clube que teve atleta convocado e vai gerar uma discussão. Tem sido muito, muito rememorado nas redes sociais o caso de 2016, quando os atletas da Chapecoense tiveram aquele fatídico acidente de avião. O Internacional, na época, disse que o Inter tinha sua própria tragédia e foi contra o adiamento de jogos naquela oportunidade. Então, assim, a gente vai encontrar gente defendendo com unhas e dentes o adiamento agora e gente contrário por seus interesses próprios, eventualmente. Então, assim, é complicado, não é uma decisão simples de ser tomada. Isso sem falar outras questões que também os clubes podem alegar que estão sendo prejudicados, como, por exemplo, as suas arenas que têm shows marcados ou outros eventos para determinadas datas. Por exemplo, datas FIFA, sabendo que não haveria jogos, porque o calendário assim prevê desde o final do ano passado e início deste ano, os clubes vão e aproveitam essas datas para, por exemplo, agendarem shows internacionais ou mesmo de artistas brasileiros. E como que vai fazer? Muito certamente não vão conseguir remarcar os shows, vão ter de jogar em outros lugares. Isso gera algum tipo de prejuízo, é claro. A gente viu o Abel Ferreira recentemente reclamando de não poder usar a arena do Palmeiras, o Allianz, né? E ter de jogar em Barueri. Justamente por isso, porque acaba gerando algum tipo de prejuízo ou de dificuldade na medida em que os clubes preferem jogar nos seus estádios habituais, vamos dizer assim. E tem, entre outras discussões que podem surgir, a questão do descanso dos atletas, intervalo mínimo de 66 horas, que foi algo que teve de ser maleabilizado, vamos dizer assim, durante a pandemia, por exemplo, que talvez fosse o caso agora. Enfim, são N aspectos que às vezes passam despercebidos no primeiro olhar, no primeiro olhar, mas que, quando nós vamos levar até as últimas consequências, são questões que têm de ser analisadas, porque não é algo simples de se resolver. Doutor, só um adendo aqui, o Abel reclamou especificamente do show da Taylor Swift, né? As Swifters ficaram bravas, né? Que ele ficou reclamando que tinha pulseirinha, enfim, miçanga, mas enfim, um capítulo para fechar aqui. Doutor, ficou uma dúvida também em relação a essa decisão da CBF, porque suspendeu só os jogos da Série A. O campeonato da Série B continua. Tem uma brecha no regulamento da CBF que permite esse tipo de ação que foi tomada? Novamente é aquela questão. A CBF ela pode decidir como ela bem entenda no fim das contas. Só que ela achou por bem delegar essa decisão, não digo delegar a decisão, mas compartilhar essa decisão com os clubes. E ela disse que, como na Série A houve maioria dos clubes deliberando a favor ou concordando com o adiamento das partidas, então ela se sentiu
confortável, vamos dizer assim, em realizar esse adiamento e, portanto, suspender por 2 rodadas o Brasileirão até o dia 27, quando vai ter uma reunião do Conselho e vão definir as próximas medidas, eventualmente suspender por mais tempo ou retomar as partidas, com os clubes treinando os clubes gaúchos, em particular, treinando em outros lugares. O Grêmio, segundo consta, vai treinar no CT do Corinthians. O Internacional se falou de ir para Itu. Enfim, o Juventude, como a gente disse, está numa situação um pouco menos complicada em Caxias do Sul, né? Então pode ser que permaneça lá. Enfim, alguns clubes cederam seus centros de treinamento para os 3 clubes gaúchos poderem treinar e eventualmente realizar as partidas também nos seus estádios, mas isso é algo que ainda não está definido. Agora, nos outros campeonatos, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileirão Feminino, né, e também no Brasileirão Sub-20, assim como nas demais séries B, a C e a D do Campeonato Brasileiro Masculino, né, de futebol masculino, nesses campeonatos a CBF não teve uma maioria dos clubes a favor da paralisação, então ela entendeu por bem continuar com esses campeonatos, mantendo apenas os clubes gaúchos sem disputar suas partidas neste momento. Até o dia 27 de maio, eles não disputam nenhum jogo, e a partir daí, vamos ver como vai ser a sequência desses campeonatos também. Doutor, você que estuda bastante essa área, queria saber se existe algum precedente, algum exemplo de regulamentos aí das federações, né, que traz aí um artigo, algo específico sobre tragédia ambiental. O que fazer nesse momento que é bem crítico? Tem algum exemplo assim pra gente? O que nós tivemos, por exemplo, a pandemia pode ser talvez o melhor exemplo, né? Ela ajuda muito. Quando teve o problema da Covid-19, a Conmebol, assim como a CBF e todas as outras entidades no mundo afora, elas tiveram que suspender seus jogos e depois remarcá-los. No Equador, teve um dado momento que quem saísse não podia retornar. Ou melhor, os equatorianos poderiam retornar, mas estrangeiros não poderiam entrar no país. Os clubes equatorianos tiveram de sair de lá, salvo engano, foi até o Aliança que teve de jogar contra o Grêmio, e aí o jogo que era para ser lá no Equador foi realizado no Paraguai para ser um campo neutro, porque assim os brasileiros do Grêmio não tinham de viajar até o Equador, onde eles não poderiam entrar, e por sua vez os equatorianos, então, eles podiam sair e retornar para o seu respectivo país. Então, assim, essa foi a decisão. Jogaram num campo neutro, no fim das contas, o clube mandante, em algum sentido, do ponto de vista desportivo, pelo menos, foi prejudicado, mas o calendário teve essa acomodação para poder a competição seguir e ter suas partidas, suas rodadas, né? E o campeonato como um todo realizado sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Nós tivemos também a tragédia na Turquia e na Síria ano passado do terremoto, e aí tivemos 4 clubes turcos que solicitaram à Federação Nacional a exclusão deles do campeonato, porque não teriam condições mais de disputá-lo. Faltava mais ou menos metade do campeonato ainda por ser disputado, e esses clubes não tinham mais condições de participar do campeonato. E a Associação Nacional, a Federação Turca, ela consentiu com essa exclusão. No fim das contas, as partidas desses clubes terminaram por WO, com derrota por 3-0. Foram 2 na primeira divisão, 2 na segunda. E eles tiveram as suas classificações mantidas. Ou melhor dizendo, eles não foram rebaixados na medida em que não disputaram mais nenhuma partida, acabaram terminando nas últimas colocações. Só que eles tiveram as suas posições mantidas na primeira divisão, 2 desses clubes, e na segunda divisão, os demais 2. Então, nós temos sempre situações excepcionais que comportam decisões excepcionais. É uma regra básica até de direito, e no mundo todo a gente acaba vendo esse tipo de situação ocorrer e esse tipo de decisão ter de ser tomada. Então, assim, nunca vai ser uma decisão fácil, sempre vai ter alguém prejudicado, ou mais de um clube, neste caso, prejudicado, mas, infelizmente, para não ter nenhum tipo de prejuízo, só se nós pudéssemos voltar no tempo e impedir esse tipo de tragédia, o que, infelizmente, não tem como, né? Então, obviamente, prejuízos eles vão acontecer, mas cabe a nós tentarmos minimizá-los tanto quanto conseguirmos. Uhum. Doutor, foi mantido para o dia 27 de maio uma reunião do Conselho Técnico da CBF, né?
O que geralmente, como é que funciona assim o conselho técnico? Explica um pouquinho pra gente. Eles vão discutir especificamente essa questão e vão deliberar a respeito do que a gente acabou de falar. Os clubes vão estar reunidos com a CBF lá, vão tentar chegar a um denominador comum, a melhor forma de resolver essa questão, e vão levar em consideração tudo que a gente acabou de comentar, desde o calendário em si, porque nós temos também outras competições que precisam que o Brasileirão tenha terminado para poderem ter os seus representantes definidos, como por exemplo a Libertadores do ano que vem. Se o Brasileirão não terminar, nós não saberemos todos os participantes, representantes do Brasil na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana. E elas têm suas fases, preliminares ali por volta de fevereiro ou março. Então, assim, dependendo do quanto nós prolonguemos o calendário brasileiro, pode gerar uma repercussão também nessas outras competições. Nós temos a própria Libertadores deste ano, óbvio, não vai ser algo que os clubes vão discutir no conselho técnico da CBF, mas é uma outra questão também, que nós podemos comentar aqui agora rapidamente. A Libertadores e a Sul-Americana são competições que a Conmebol é a entidade responsável por elas. E a Conmebol vai usar também datas FIFA, certamente, para remarcação desses jogos de Grêmio e Inter que não puderam ser realizados. A CBF vai ter essa dificuldade. Se a Conmebol escolher, como já escolheu o mês de junho para a data FIFA do mês de junho, remarcar jogos de Grêmio e Inter, a CBF não vai conseguir fazê-lo. Então, já é uma dificuldade a mais para a CBF. Só vão sobrar os meses de setembro a novembro para esse fim. Então, assim, são algumas dificuldades que a CBF vai ter de apresentar para os clubes. Obviamente, os clubes já conhecem essas dificuldades. Temos outras questões como financeiras também, porque boa parte das receitas dos clubes provém dos direitos de transmissão. E hoje em dia, mais ou menos 2/3 desses valores dependem do término do Campeonato Brasileiro, porque seria basicamente 1/3 de acordo com a classificação dos clubes ao final do campeonato, e o outro terço decorrente do número de jogos transmitidos na televisão. Então, e isso a gente só vai saber quando o campeonato terminar. A gente não tem como hoje saber quantos jogos do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, etc., vão ser transmitidos em TV aberta, em TV fechada, no pay-per-view, porque de acordo com a transmissão em cada uma dessas frentes, é que a gente vai saber quanto que os clubes vão receber das televisões. Então, assim, são questões que impactam diretamente também nas finanças dos clubes. Se os campeonatos são adiados ou mesmo cancelados, os clubes têm dificuldades de todas as ordens. Tem as questões relativas às férias dos atletas, dos descansos entre uma rodada e outra. Então, tudo isso vai ser discutido e vai ter de ser sopesado na decisão, na hora de decidir. A decisão, pelo que a CBF falou, tende a ser conjunta. Ela não está querendo muito assumir essa bronca sozinha, justamente porque tem muitas variáveis. Então, ela está preferindo algo mais consensual, que é o que tende a ser o caso, pelo que a gente tem de notícia, né? Uhum. Doutor, eu gostaria muito de agradecer por ter tentado ajudar a entender, né? É uma coisa bem complexa, como você falou, são vários braços aí, econômicos, sociais, jurídicos, enfim, algo bem complexo mesmo. Mas, por hora, muito obrigada e espero que você volte aqui ao longo da programação da CBN até para esclarecer outros pontos, né? Porque como a gente estava conversando agora, vai ter mais uma reunião aí da CBF, provavelmente novos desdobramentos dessa história. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Obrigado a vocês, especialmente a você, Juliana. Estou à disposição e deixar meu fraternal abraço a todos os nossos amigos, colegas do Rio Grande do Sul, porque o momento é difícil. A gente veio tratar aqui do futebol, né? Tem N variáveis, mas força para todos lá. Obrigado novamente, estou à disposição sempre. É isso, muito obrigada. A gente conversou com o Dr. Felipe Crisafoli, que é membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e doutorando pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível nos nossos canais digitais.